Salve, salve, turminha! Muito bom dia, vamos lá, né? Domingão, rodada brasileira já começou ontem, Inter joga só 8h30 da noite com o São Paulo no Beira-Rio. Infelizmente está chovendo, vai chover o dia todo, então deve ser um público bastante diminuto no Beira-Rio essa noite, noite na qual o Inter precisa vencer. Ganhando do São Paulo, que é o que a gente espera, o Inter deve bater ali na 8ª colocação, por ali, ficando pertinho do G6, né? G6 que hoje tem, por exemplo, como ocupantes Mirassol e Bragantino, um na 5ª e outro na 6ª colocação, né? Entre os 6 temos 3 paulistas, Palmeiras, Mirassol e Bragantino, mais Flamengo liderando, Cruzeiro e Bahia. E nós ali, né, na 11ª colocação por enquanto, mas com boas chances aí de encostar no G6, ganhando essa noite do São Paulo. Mas eu queria falar uma coisa para vocês que me irritou profundamente, que é o empréstimo do lateral direito Ramon. Me irritou profundamente essa notícia. Ele tá indo pro Vitória, né? Vitória da Bahia, por empréstimo. Mas me irritou por quê? Porque o Inter torrou 9 milhões de reais nesse jogador que nunca deu uma resposta. E aí não adianta o D'Alessandro ir na coletiva do Alan Rodrigues e ficar brabinho, dizendo, direcionado isso, estão me dando pau, não sei o que, enfim, sei lá mais o que ele falou, reclamando lá. Sendo que o Inter faz contratações absolutamente inúteis para o clube e com um ônus bastante pesado. Vamos combinar. O seu Ramon, por exemplo, custou 9 milhões de reais. O Inter comprou o Ramon. Tem contrato até o fim de 27. E agora empresta porque, enfim, Ramon é um daqueles tantos jogadores suplentes do Inter que, quando entram, não agregam absolutamente nada. Não agregam absolutamente nada. E aí depois o D'Alessandro vai para a coletiva reclamar que a gente está, sei lá quantos dias negociando o Alan Rodrigues, porque não temos dinheiro, blá 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 blá. Mas agora eu vou dar um rol de jogadores aqui que o Inter torrou dinheiro e que eles não contribuem com absolutamente nada para o clube. Vamos lá? Um por um aqui, tô com o site do Inter aberto. Além do Ramon, né? O Ramon e o Kaique Rocha são hora concurso, mas vamos lá. Ivan, goleiro Ivan Quaresma. Nada. Jogou 40 minutos pelo Inter nessa hora. O Ivan também tá irritado também com essa história aí. Mas com a chuva também, ele não pode sair daí pela bandinha dele, né, agora? Então vamos lá, jogadores. A série é jogadores que não contribuem em nada pro Inter, mas contribuem bastante na folha salarial. Ivan Quaresma, goleiro. Nada. Clayton Sampaio, zagueiro. Nada. Descendo aqui a barrinha. Chegamos nos laterais, né? Ramon, nada. Zero, Ramon. E aí vamos. Era titular, mas esse ano não contribuiu nada, pelo contrário, anda prejudicando o time em campo, porque, enfim, tá jogando muito pouco o Bruno Henrique. Mas esse aqui não dá pra contar, que esse era titular. Aqui mais um da lista. Diego Rosa. Absolutamente nada. Nada. Chega a tropeçar nos pés. O Gabriel Carvalho ainda tá na lista aqui, né? Do Inter. Vamos lá, segue a barrinha aqui. Oscar Romero. Nada também, nada. Tem outro aqui também que pra mim não contribui absolutamente nada, mas atrapalha o time ainda porque é o xodózinho do técnico, né? Ronaldo. Vamos lá, segue a barrinha aqui descendo. Luca também já está sendo dispensado, mas esse era da base, né? Então não chegou a ter um custo de contratação. E aí tu pode ir também, se quiser colocar o seu Valência, o seu Vitinho também, né? Que não contribui em nada atualmente. E chegamos no cara do almoxarifado, jogador esquecido lá em alguma gaveta do Beira-Rio, chamado Ricardo Matias, que, segundo o Inter, na versão oficial, que está com desconforto muscular. Enfim, mas eu acho que o Ramon é um exemplo assim, de jogador que não contribui com absolutamente nada, zero. E o Inter comprou o Ramon, depois o Inter reclama que não tem dinheiro. Bom, comprando errado, torrando dinheiro errado em balinha, né? Aí é complicado também ter dinheiro. E é por isso que o Alan Rodrigues leva 40 dias para ser contratado e não pode jogar contra o Fluminense agora porque não está inscrito na Copa do Brasil. Então são coisas a se pensar, né? Mas eu confesso para vocês que esse empréstimo do Ramon me deixou extremamente frustrado e irritado. Não pelo empréstimo, não vai contribuir em nada. Ninguém vai sentir falta do Ramon aqui. Mas pelo fato de o Inter ter investido 9 milhões de reais nesse jogador e que a resposta dele sempre foi zero. Enfim, são os erros que o Inter faz, mesmo tendo D'Alessandro, Mazuco, Roger, Bisol, Barcelos e o Capa, né, que ganha para prospectar jogadores, para buscar jogadores ao redor do mundo e traz jogadores como o Ramon, por exemplo. Então é dispensar.
Não tem dinheiro por quê? Porque não tem dinheiro mesmo ou porque quando investe errado muitas vezes? Fica a questão. Reloginho na tela, por favor, o cara mais significa, por gentileza. Faço favor aqui pro seu Oliver, pro pessoal deixar o like no vídeo. O like é pro Oliver, na verdade, né? Pro Oliverito. E também se inscrever no canal. Vamos lá, que agora tem Inter e São Paulo e vamos falar sobre. Bora lá! Reforço minha, vamos nessa, Bueno. 8h30 da noite, Inter e São Paulo. O Inter sem Vitão, né, suspenso, e com mudanças no meio campo, sobretudo, né. O Bruno Henrique, tomara que seja limado de uma vez por todas do time, né, porque ele não consegue. O Inter com o Bruno Henrique em campo é entrar com 10. E aí devemos ter as estreias de Richard e também de Alan Rodrigues. Então, provável Inter. Vamos lá de cabeça. Rocher, Aguirre. Aí a zaga pode ser Mercado e Juninho, né, já que o Vitor Gabriel também é lá embaixo, com o Bernabé, Richard, Alan Rodrigues e Alan Patrick ou Tabata, Wesley, Borré ou Valência, depende se o Valência estiver recuperado, né, também o outro está sempre com um dodóizinho. E aí, na esquerda, o Vitinho ou o Carboneiro. Acho que tá mais pro Vitinho, pro Carboneiro ser preservado para esse jogo. O Carboneiro também não é um jogador dos mais saudáveis, né? 90 minutos em campo para ele sempre tem uma dorzinha, parece alguma coisa, mas tomara que ele possa jogar, porque o Carboneiro hoje é uma ilha no Inter, né? Às vezes ele joga sozinho no lado esquerdo do Inter ali, sem muitas contribuições. Mas, repito, o jogo que o Inter precisa ganhar, e em ganhando, né, senhor? Ganhando o jogo, o Inter bate nas portas, ligado? Bate as portas do G6 do Brasileirão, que é muito importante, porque quarta-feira tem Maracanã, tem jogo contra o Fluminense, Copa do Brasil, e aí o Inter tem que ganhar o jogo obrigatoriamente, pelo menos por um gol de diferença, para levar ao menos para as penalidades, ou tentar ganhar por mais de um gol de diferença, para aí se classificar direto e pegar possivelmente o Bahia ou o Retrô, mas possivelmente o Bahia, né? Já ganhou o primeiro jogo, não vai se entregar para o Retrô lá em Recife. Então um jogo importante, 8h30 da noite, pena que tá chovendo. Outro ponto sobre o Fluminense ontem ganhou, né, do vizinho, o vizinho cada vez mais perto do Z4, e ao final do jogo, Thiago Silva saiu com uma fisgada, e tudo indica que não joga contra o Inter na quarta-feira, o que é uma baita de uma notícia. Já não tem o Soteldo, já não tem agora, tomara não tem o Thiago Silva, e as coisas aí vão abrindo um sol assim pro Inter, pelo menos, né, para não ficar tão complexa a situação, já que contra o Fluminense aqui no Beira-Rio não jogamos absolutamente nada e merecemos ter perdido a partida por 2-1. É recuperável ainda, mas, repito, tem que ganhar do Fluminense lá. E quem sabe ganhando do São Paulo hoje aqui já é um primeiro incentivo para chegar quarta-feira mais forte, né? Feito, turminha. Então, desejando um abraço aí, um abraço pro Ramon também, né, que vai fazer uma falta tremenda aqui no Inter. Eu desejo um bom domingo para vocês, nos vemos logo depois de Inter e São Paulo. Até mais, beijos, tchau, tchau.